Boa noite, Instagram, boa noite, YouTube, boa noite, Facebook, boa noite, pessoal querido, boa noite, quem já está entrando aí, uma querida Matera, oi Matera, boa noite, obrigada aí pela companhia, né? Obrigada pela companhia, vamos hoje conversar um pouquinho, olá, pessoal querido que entrou agora, tá entrando mais gente. Todo mundo que está aparecendo aí, agradeço demais a companhia, né? Então vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre banimentos, sobre bate-folha e sobre energização, banhos, etc., né? Que a gente pode fazer com a gente mesma, né? De acordo com o que eu falei aí para vocês, oi prima, tudo bem? O pessoal tá entrando aqui, a família, a gente gosta muito, né? Então, é lógico que num programa, num bate-papo assim como esse rapidinho, a gente não consegue passar tudo o que gostaria, mas eu sempre penso, é melhor você passar um pouquinho, né, conversar um pouquinho, que você não tem nenhuma informação. E eu procuro, de repente o que eu vou falar vocês já sabem, mas eu procuro falar em cada assunto que eu trago as questões mais diversas que as pessoas talvez não conheçam ou poucas pessoas conheçam. Embora hoje em dia, né, com a modernidade, oi Fátima, tudo bem? Hoje em dia, com a modernidade, as pessoas falam: mas quem está ligando para banimento, quem está ligando para bate-folha? Bom, eu diria para vocês que você pode ser moderna quanto for, você pode ser atual quanto for, mas as energias e a vida continua, a natureza continua, as ervas continuam. Elas às vezes mudaram um pouco de lugar, elas saíram da terra e se concentraram em comprimidos, mas na realidade toda essa possibilidade que a gente tem de cura continua na nossa vida e a gente precisa, né? Não só de cura médica, de cura, mas também de cura energética, de cura para nossa casa. Bom, então vamos hoje falar um pouquinho sobre banimento, que é uma palavra que as pessoas não usam muito, né? Elas falam limpeza, energização, e eu digo para vocês, não adianta você querer tomar vitamina em cima de um organismo que está intoxicado, a vitamina não vai fazer efeito. Isso todo mundo, mas eu tomei esse remédio, não fez efeito. Lógico, a pessoa está intoxicada até aqui. Como que ela vai ter o efeito de até um medicamento não faz efeito, porque a pessoa está muito intoxicada, né? Então, precisa fazer uma limpeza do organismo para aquele medicamento fazer efeito. E a mesma coisa com uma casa, a mesma coisa com não só fisicamente, com um negócio, com uma empresa. Se aquilo está entulhado de coisa, não cabe mais nada precisa dar lugar. A mesma coisa com as energias. Se você está com a energia ruim, está tudo ruim, não adianta você querer colocar um tapete novo em cima da sujeira, não vai dar certo, né? Né, Ana? Não vai dar certo. A gente precisa primeiro fazer uma limpeza, uma energização, uma limpeza mesmo, e depois você colocar as coisas novas. Isso é ciência, né? Não adianta querer mudar, porque isso nunca vai mudar. Então, falando de limpeza física, todo mundo sabe como se limpa uma casa, como se limpa uma roupa, como se limpa, vamos dizer, um objeto, mas às vezes a gente tem um objeto que ganhou, uma roupa dentro da própria casa, que aquilo lá está aparentemente limpo aos olhos, né? Não tem poeira, mas tem outra coisa que a gente não vê. Tem as energias negativas,
Tem as energias, por exemplo, uma casa onde morava uma família que só brigava, que só discutia, que ali saiu muita infelicidade, muita dor, muito choro. Você, se não fizer uma limpeza naquela casa, essas energias ficam impregnadas nas paredes, nas portas, no chão, aonde for, elas ficam grudadas. O olho não vê, mas elas estão lá. E a próxima família que entra lá, então, se não fizer uma limpeza, você... Oi, Sandra, tudo bem? Se não fizer uma limpeza, você não consegue viver. E aí você começa a ficar estranho e aí você chega a ficar doente. Doente fisicamente. Sim, fisicamente. Por causa das energias ruins que estão naquele local. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí é mais antigo que andar para frente, né? Então, hoje nós temos muitas possibilidades e eu vou falar hoje de banimento. Banimento é uma coisa, melhor usar essa palavra do que, eu vou fazer uma limpeza, Não, você não pode fazer energização de coisa nenhuma se você tiver cheia de tristeza, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de um monte de coisa que você não consegue dar conta. E você não pode pôr nada por cima disso, não pode pôr nada em cima desses sentimentos estranhos. Então, talvez demore tempo para você se livrar dessas coisas, mas em princípio você pode fazer tudo que for necessário para se ver livre dessas dores, dessas tristezas, dessas coisas que te atrapalham a partir do momento que você perceba, para colocar outras no lugar, simples assim. Como se fosse tirar uma cadeira dali, não pode colocar uma em cima da outra quando encaixa. Quando não encaixa, você não coloca duas cadeiras no mesmo lugar, né? Então é isso aí que eu tô falando. E banimento é uma coisa bem mais séria e bem mais potente do que uma limpeza. Então, o banimento, com a sua intenção, né, de fazer um banimento você pode até ser a mesma ritualística de uma limpeza energética, mas o que você vai fazer e o que você vai falar e a sua intenção vai agir de um jeito. O banimento é para você empurrar, para você, como se fosse uma onda, para você deslocar aquela energia que está ali, empurrar ela embora, para fora, para longe, ou para o centro da Terra, que queime no fogo do universo, ou para onde ela veio. E essa é a verdadeira intenção do banimento. Ela não dissolve, ela não dilui, ela não transmuta. Ela arranca, põe para fora, empurra. Essa é a intenção do banimento. Bom, então você fala assim, entendi, né? Essa é a intenção do banimento. E como que a gente faz? Bom, antigamente, muito antigamente, o banimento é quase quase um benzimento também, né? É igual ao bate-folhas, mas você pode fazer o banimento, em princípio, você tem que ter um fundamento para fazer o banimento, né? E o fundamento que se usa, que os magos, as feiticeiras, as benzedeiras usam, elas usam sempre os 4 elementos, ou seja, terra, água, fogo e ar, né? Né, Kátia? Então, a gente usa água, fogo, terra e ar. São os 4 elementos. Então, vamos fazer vamos falar de um banimento com terra. A gente não vai usar terra, a gente vai usar um material que veio da terra, por exemplo, pedras, né, cristais. Então, vamos supor que você queira fazer um banimento com esse elemento terra. Em princípio, eu também tenho que recordar uma coisa aqui, porque eu anotei, porque senão eu não falo na ordem que tem que ser dita, e é muito importante. A partir do momento que você faz um banimento, ou numa casa, ou numa pessoa, ou numa roupa, ou num presente, ou num ambiente, ou num terreno, ou num simples objeto, ou nos seus próprios pensamentos, você desocupa aquele lugar e aquele lugar fica vazio.
E o universo não gosta de lugares vazios, não fica vazio. Fica vazio por algum segundo. Logo, vem uma coisa e ocupa aquele lugar que supostamente esteja vazia. Então, o que, que você faz? Você tira uma coisa e você põe outra no lugar. Como? Da seguinte maneira. Então, vamos começar na prática. Nós estamos falando de banimento, depois vamos para bate-folha, que é bem mais simples, e depois para banhos também, porque a gente já conhece um monte. Mas o banimento é muito legal. Vamos supor que você ganhou ou comprou um objeto e, vamos dizer, você comprou uma adaga ou um punhal, e aí você fala, eu sei lá quem mexeu nesse punhal, quanto tempo ele ficou na loja, passou pelas mãos de quem, né? O que, que ele traz com ele, porque nada vem, até uma roupa que você compra no melhor shopping do mundo, ela passou por quem fez, por quem plantou, por quem costurou, por quem passou, por quem dobrou, por quem carregou, por quem colocou na prateleira, muitos porquês, né? Então, se a gente puder, a cada coisa que a gente traz para casa, fazer uma limpeza, eu no vídeo da semana passada expliquei uma bem legal com sal, que é facinho, não é banimento, mas é limpeza e funciona muito bem. Se você quiser saber, dá uma olhada no meu outro vídeo da quinta-feira passada, que está com data, e está escrito as 1001 utilidades do sal. Mas voltando aqui no nosso banimento, vamos supor, você quer limpar aquela adaga que você vai usar para proteção e para colocar nos seus rituais, etc. Ou na sua mesa, né? Então, com a terra, o que você vai fazer? Você vai fazer um desenho. Eu não tenho aqui o desenho, mas eu vou fazer um desenho aqui na página de trás com uma caneta e vocês vão entender o que eu quero fazer. Deixa eu ver se eu tenho caneta aqui, eu sempre tenho. Tá. Então, eu vou fazer o desenho aqui para vocês e vocês vão guardar. É uma espiral. Então, uma espiral em sentido anti-horário. É um caracol, tá? Dá para ver? Um caracol em sentido anti-horário. Muito bem. Então, aqui no centro do caracol, vocês coloquem um objeto. Se for uma roupa, que você faça, pega uma cartolina e faz um caracol grande. Se for um anel, um caracol pequeno. Se for uma bolsa, um caracol médio. Você usa o que você quiser, contanto que o objeto caiba neste local. Se for uma pessoa, então você faz no chão um caracol com giz ou com pemba. Sabe o que é pemba? É aquele giz oval usado na Umbanda, né? Então você faz o caracol no chão e bota a pessoa no meio. No caso, nós estamos falando de banimento aqui para objetos. Mas você pode fazer a mesma coisa para a pessoa, não tem problema. Faz um desenho, um caracol anti-horário, né? Então você imagina que o horário é da esquerda para da direita, é da esquerda para a direita, e o anti-horário é da direita para a esquerda. Então você começa no meio e roda. E coloca o objeto no meio. Aí depois você pega umas pedras. Turmalina negra, cristal branco, cristal fumê, e qualquer pedra que você tiver que represente a terra. Não precisa comprar pedras específicas. Se você tiver uma turmalina negra, se você tiver uma obsidiana, se você tiver um ônix, se você tiver a pedra vermelha, pedra verde, o que você tiver, então você coloca o objeto no meio e depois você coloca as pedrinhas por aqui, vai colocando as pedrinhas, quantas você tiver, em volta. Pronto. E aí você fala uma frase. Existem frases prontas, mas eu penso que você pode muito bem falar da sua cabeça. Então você fala elemento terra, eu invoco aqui a força da natureza. O elemento terra sempre tem que ser usada a palavra, que vale mais do que qualquer coisa. E nesse momento eu ordeno que esses objetos e essas pedras façam o banimento desse objeto e leve embora tudo que for contrário ao que eu possa pensar ou que eu possa querer, a minha vontade. Que assim seja, está feito. Qualquer palavra, se quiser fazer uma oração, faz. O importante é lembrar
e agradecer esse objeto da natureza que veio da terra, a mãe terra, né? Você agradece, a mãe Gaia, e faz essa palavrinha e deixa lá. Se você achar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, quanto você quiser. Né? Se for uma pessoa, alguns momentos a pessoa fica ali até que ela se sinta aliviada, etc, etc. Então, lá foi um banimento com uma das dos 4 elementos, que é a terra. Agora, nós vamos pensar num banimento também muito fácil, que é com o elemento ar. E o que representa o elemento ar? Hoje, eu vou ensinar para vocês um elemento, uma adaga, ela representa o elemento ar, uma espada também, um leque também, mas aqui nós vamos usar uma coisa bem mais simples, bem mais fácil, que é o incenso. E uma coisa importante que você tem que pôr na sua cabeça, não é a qualidade do incenso, o tamanho do incenso, é a fumaça que sai do incenso. Então, quando a gente lida magisticamente com o elemento ar, a gente vai lidar com a fumaça do incenso. Enquanto o incenso não fizer fumaça, não adianta de nada. Então, vamos supor que você queira fazer um banimento num objeto que você tem. Você comprou um tarô novo. E vai saber por onde passou esse tarô. Esse tarô estava na loja, estava na banca, ele foi feito, ele foi escrito, ele veio de navio, ele veio de avião, sei lá, passou pela alfândega. Então, você vai usar esse tarô para você com uma coisa muito importante, que é atender seus clientes. Então, você vai pegar o incenso, né? Vai acender o incenso. Você pode até colocar uma musiquinha para ajudar, e você acende o incenso, e aí, se você estiver limpando um tarô, você coloca o incenso aqui e fica passando o tarô em cima, assim, da fumacinha, e aí você fala, elemento ar, tempestades, ventos, furacões, venha limpar, venha higienizar e venha banir de todo o mal, de toda a coisa negativa, de toda a ideia contrária a que eu penso, este tarô. Que ele seja limpo e seja banido dele tudo que é contrário ao que é bom para mim e a que eu penso. Isso é sempre bom você repetir esse final de frase. E aí você coloca mais alguma coisa que você queira, segura quanto tempo você quiser. Vamos supor que você quer fazer banimento na sua casa com simples varetinha de incenso. Aí você vai nos cantos da casa, começando sempre da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda, sentido contrário, do fundo para frente, e quando chega lá na frente da sua casa, você aponta o incenso, que seja ele pequeno, grande ou médio, para fora e diga: elemento ar, tempestades, ventos, furacões, leve embora tudo que seja contrário à minha felicidade, à minha saúde, à minha prosperidade, à minha vida, tudo que seja contrário ao que eu penso. Neste momento, eu ordeno que seja banido todas as questões negativas nesse sentido. Agradece ao elemento ar, enfinca lá o seu incenso em algum lugar e deixa ele acabar de queimar lá fora. Usamos, então, o elemento ar para fazer um banimento. Veja como é simples, né? Agora, nós podemos também usar o elemento fogo. Nós estamos falando dos 4 elementos, né? O elemento fogo. Então, o elemento fogo, você vai pegar uma vela, vai colocar num lugar seguro, acende a vela, e aí você tem um papel sempre sem linha e um lápis, e escreva nesse papel as suas intenções, né? O que você não quer mais. Vamos supor que você quer banir a falta de prosperidade ou algum processo que não é resolvido. Escreva lá claramente, né? Com detalhes que você quer, não, sem história, né? Claramente, mas sem muita história. Aí, então, você pega isso e fala a mesma coisa. Elemento fogo,
salamandras, fogueira, elemento da natureza, com seu poder, eu peço que toda essa negatividade, todo o processo ruim, toda a questão que não serve mais, tudo que contraria ao meu desejo, a minha prosperidade, a minha facilidade, a minha felicidade, seja banido neste momento, por esse elemento poderoso, que é o fogo, neste momento. Aí você pega o papelzinho que você escreveu, queima, com cuidado para não queimar a mão, joga num pratinho, numa coisa e deixa acabar de queimar. Aí depois você pega o outro papel para colocar no lugar daquele vazio que você acabou de fazer. Aí você fez um vazio, mandou embora coisa ruim, agora você pega um papel e escreve, então, eu peço isso, aquilo, aquele outro, elemento fogo. No lugar desse banimento, no lugar de tudo que foi banido, nesse vácuo, eu peço que seja colocado a prosperidade, a felicidade, a alegria, tudo que me traz harmonia, felicidade, saúde, etc. E queima também. Prontinho. Mais um banimento feito com elemento fogo. Aí você descarta qualquer cinza num local qualquer, né? E se você quiser fazer um teste legal com esse banimento, sabe quando você ouve uma música ou você vai num lugar e fica com a música na cabeça e você fala, nossa, eu não consigo tirar essa música da cabeça. Aí você pega e escreve esse nome dessa música num papel e faz o banimento para você ver se não vai embora ou não. É bem legal isso aí. Então agora vamos usar outro elemento da natureza, a água, né? Então a água, vamos supor que você queira banir a tristeza da sua vida, a falta de ânimo, etc. Então você pega uma vasilha ou um prato, né? E põe sal. Pode ser sal grosso ou sal fino, tanto faz. Eu, quando faço qualquer ritualística, eu uso sal grosso. Precisa ser muito grosso, mas tudo bem. Aí, você pega o dedo indicador e vai escrevendo nesse sal o que você não quer mais. A tristeza. Então, você não diga, eu não quero mais a tristeza. Você diz, eu estou banindo a tristeza, estou banindo o desânimo, estou banindo a falta de alegria. E escreva isso, né? Como se você pudesse escrever em cima do sal naquele pratinho, com a ponta do dedo. Então, você colocou o sal no prato, aí você fica desenhando como se estivesse brincando com areia. Quando você terminar isso, de escrever tudo com a ponta do dedo, aí você agradece ao elemento sal, que veio do mar, ao elemento água, né? A água que é a água poderosa, aos furacões, às tempestades, que levem embora isso, e vai escrevendo com o dedo. Quando você terminar, aí você pega um outro copinho, coloca uma colher de açúcar, e no momento que você vai virando essa água com açúcar para diluir, você vai falando, do mesmo jeito que foi banido toda a negatividade, nesse momento eu coloco nesse vácuo que ficou, eu coloco a alegria, a fortaleza, a superação, o bem-estar, e vai falando tudo que é legal, ao contrário daquilo que você não queria mais. E vai virando, aí depois você para, toma aquela água e pronto. Está feito o banimento e a reposição de energia daquilo que foi tirado com o quarto elemento, que é a água. Não é legal? Eu achei ótimo. Você pode fazer isso e imaginar o que você pode, agora você vai fazer assim, como é que eu faço para fazer um banimento da minha casa com água desse jeito? Você faz a mesma coisa, só que no lugar que você escreve, no lugar que você fica escrevendo no sal, você fica escrevendo o que você não quer mais na sua casa. E quando você ficar girando o açúcar na água, você fala o que você quer na sua casa. Pronto, entendeu? Agora você que vai adaptar o uso, né, desses 4 elementos para você. Bom, agora o mais legal, que eu também acho muito legal, e o dia que você fizer, você vai ver a diferença de um bate-folha na sua casa. Bate-folha é como se fosse um benzimento, né? Porque se você pensar, antigamente as benzedeiras, né, que benziam
elas benziam aquela coisa que chama cobreiro, não é isso? É, benziam mal olhado, bucho virado, um monte de coisas que antigamente as crianças tinham mal olhado, a criança não dorme, a criança só chora, e vinha lá, e você levava a criança naquela senhorinha, que geralmente não cobrava, você deixava um valor que você queria deixar, ou levava uma cesta básica, sei lá, e aquela senhorinha benzia lá daquele jeito que ela falava as coisas e acabava a história, acabava o problema. Então o bate-folha é por aí. Aí o que é que você vai usar para energizar o local, a pessoa, a roupa, o objeto, a casa, o local de trabalho, o carro, o que você quiser. Você pega então ervas, né? Folhas grandes, galhos, né? E se você conhecer, você vai usar ervas quentes. Por que ervas quentes? Porque as ervas, para quem é herveiro, eles conhecem. Ervas frias, ervas mornas e ervas quentes. Não é que elas são quentes, frias e mornas. É o princípio ativo delas em ação é que gera essa temperatura, não é? Então você vai usar erva quente. Um exemplo de erva quente, arruda. Outro exemplo de erva quente, eucalipto. Outro exemplo de erva quente, espada de São Jorge, ou espada de Ogum, ou qualquer espada, ou lança, né? Ou guiné, também são ervas quentes. E vai embora, né? Aí tem milhões de ervas, só tendo a lista na mão é que a gente consegue. Então, quando você pensar em usar o bate-folha na sua casa, no seu objeto, para fazer uma limpeza, a ideia é limpeza, purificação, equilíbrio de energias e abertura de caminhos. Essa é a ideia do bate-folhas. Então vamos repetir. O bate-folhas é usado para limpeza, purificação, equilíbrio de energias negativas e abertura de caminhos. Então, é fácil. Então, você vai escolher essas. Ah, mas não tenho nenhuma dessas. Então, você vai usar a sua imaginação, porque a natureza ela é muito mais inteligente do que nós, né? Muito mais. Vamos supor que você não tem arruda, que você não tem eucalipto, então você tem outras coisas na sua casa, outras plantas na rua. Erva cidreira, sei lá, um galho seco, você não sabe nem o que é, folha de manga, não tem importância. Aroeira, não tem importância. Qualquer árvore que tem aí, folha de amora, não tem importância. Pega 3 galhos, 4 galhos, 5, tem que ser sempre ímpar? Não. Nesse caso, com benzimento, com bate-folha, com banimento, o que importa é a intenção. Pode pegar até um galhinho pequenininho, qualquer coisa que você não sabe nem o que é, juntar, mas o legal, o mais importante é que ela tenha volume, né, comprimento, como se fosse um chicote. E aí você vai batendo nas coisas, ou na pessoa, ou no animal que está doente, ou na sua casa inteira, ou só no seu carro, ou só na entrada, ou só no seu quarto, o que você quiser. Você cismou, você pega um galho, 2, 3, 5, junta e agradece a mãe natureza, a mãe Gaia, e fala: eu vou usar essas folhas, essas ervas, para fazer um bate-folha, para que seja equilibrada a minha vida, para que seja purificada, para que seja limpa, para que abra meus caminhos. E vai falando isso e mais alguma coisa que você queira e começa a bater, né? Se você for na sua casa, vai lá no fundo e bate na parede, bate na cama e bate onde você quiser, na mesa e pá, 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 pá. Depende da força que você usar, as folhas às vezes elas caem. Então, a gente sugere que você não use muita força, porque senão você vai perder todas as folhas na metade da casa. Então, você vai batendo, não muito, mas tem que bater, tá? E na pessoa também. E no objeto também. E no carro também. E no animal também, contanto que ele deixe. E sem machucar, é evidente. Aí, quando você terminar, e vai ficar um monte de pedaço de folha pelo caminho, você coloca a folha lá na frente da sua casa,
Faz aquele agradecimento à Mãe Gaia, à Mãe Natureza, às forças da natureza, que levem, purifiquem, limpem, equilibrem e abram os caminhos, etc, etc. Aí, se você perceber que ficou muita folha para trás, pega uma vassourinha, vai catando uma pazinha, vai juntando e coloca no jardim, ou não tiver jardim, coloca no lixo comum. De preferência, a gente devolve o que usa da natureza para a natureza. Mas se não der, você descarta do jeito que você puder, né? Contanto que você fique satisfeito e se sinta bem. Esse bate-folha é fantástico para qualquer coisa com você, quando você acha que você está desanimado, que você está triste, faz em você mesmo. Então, pá, até o pé e joga fora ali as plantinhas. E agradece sempre quando você as colhe e quando você as dispensa em algum lugar. Então, já estão aí falados para você o benzimento, o bate-folha, não, benzimento não, o bate-folha, que é quase um benzimento, né? E você faz uma oração para o Criador, para a Mãe Natureza, sempre no seu coração. A melhor coisa é isso. Agora, banhos. Banhos eu já tenho também aqui no Instagram e no YouTube. Também eu peço a vocês que se dirijam lá no YouTube, vejam as coisas que eu deixei. Eu estou começando agora. Lidar com o YouTube não é fácil, mas a gente chega lá. Se vocês passarem por lá e deixarem um like, vocês já vão me ajudando a entrar nesse mundo do YouTube. Agora, banhos, existe centenas de banhos, né? E aí você pode fazer o que você quiser, né? Que banho você quiser, que banho você conhecer. E quanto mais você fizer, mais você vai ter benefícios. E às vezes, se você não quer fazer banho também, você joga um pouquinho de algumas ervas numa bacia, põe os pés dentro, tá válido. Porque nos pés a gente tem os pontos de energia de acupuntura, né? Os pontos energéticos todos, né? Bom, então, eu vou deixar com vocês hoje, eu espero que vocês anotem, se vocês não anotarem, eu vou colocar depois aí quando eu terminar, eu deixo o vídeo postado e coloco na descrição, esse banho de limpeza energética, porque aí é contra a tristeza e a depressão, que é o que muita gente tem, né? Então, vamos lá. Então, vocês vão pegar 1 litro de água. Geralmente, quando falamos 1 litro de água, de preferência, essa água tem que ser ou água de chuva, que é difícil para as pessoas que moram em apartamento, né? Ou então água mineral, sem gás, a melhor água mineral que você puder. Não tem, vai água da torneira mesmo, tá? Mas de preferência água mineral que tem menos cloro e flúor, né? Aí você vai colocar 1 colher de arnica. Não tenho arnica. Aí você vai ter que arranjar 1 colher de sopa, né? 3 galhos de manjericão, 3 galhos de hortelã e 3 galhos de guiné. Quando a gente faz esse banho que é tão simples, a gente pega essas ervas e coloca a água ainda fria numa bacia ou numa panela, como você quiser, e você macera. Macerar a erva é assim que a gente faz, né? A gente pega a folhinha, põe na palma da mão e não é que pica, macera, amassa, né? Faz assim, né? E fica apertando. E ela vai, então, despedaçando e vai caindo na água. Você faz isso com todas as ervinhas e sempre agradecendo e colocando a sua intenção, dizendo que você pegou essas ervas que vão morrer para você fazer o banho, elas vão dar a vida para você, né? Aí você faz essa maceração, deixa lá. Aí você deixa um pouquinho, né? Dá uma viradinha, dá uma aquecida, porque água gelada às vezes as pessoas não gostam, né? Coa, tira as ervinhas, leva para o banheiro, faz seu banho de higiene normal e joga ou da cabeça ou dos ombros para baixo. Você que sabe. Não tem nenhum problema. Pode jogar da cabeça para baixo, pode jogar dos ombros para baixo. Aí você terminou isso,
você coloca de preferência uma roupa branca, ou bege, ou clara, e vai dormir. Você vai ver as coisas mudarem. Se mudar só um pouquinho, dali a 2 dias você repete. Se mudar mais um pouquinho, dali a 3 dias você repete, até se sentir fortificada, fortalecida, porque esse banho que eu acabei de falar é um banho que deve ser feito segunda-feira. E se você puder, e se for algum caso de depressão, né, pesado, você faça durante 30 dias, todas as segundas-feiras. E faça a oração que quiser e peça para quem você tiver fé, ou não peça, ou fale com a natureza, ou fale com o universo, ou fale com Deus, com quem você quiser. E aí você vai ter um benefício muito, muito grande. E eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se você tem alguma pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal querido que está aqui, o espaço terapêutico, e o pessoal, o Kleber, o pessoal querido, a pessoa aqui, eu fiz um escaldapés esta semana com alecrim, é maravilhoso, é uma coisa tão simples, né? A gente pode fazer com alecrim, pode fazer com sal, pode fazer com o que quiser, viu? Oi, Paula, tudo bem, querida? Quanta gente bacana, Tamara, Emerson, tudo bem, gente? Ai, que legal, quanta gente bacana, muita gente. Então, se eu deixei de falar algum... Oi, Sandra, tudo bem? Se eu deixei de falar algum nome... E vamos supor assim, você fala assim, mas eu queria... Oi, Mara, tudo bem, querida? Eu queria fazer um banho, mas eu não sei. Não tenho um livro de erva. Não tem importância. O que você faz? Você vai no YouTube, dá uma olhada lá e escreve ervas quentes, ervas frias. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Geralmente você vai no YouTube ou no Google, né? Você vai conseguir uma informação, pega 2 ou 3 informações para ver, né? Para tirar a dúvida, ou então usa a sua intuição. Quando a gente vai na feira, eu sempre falo isso. Quando a gente vai na feira, a gente olha assim, às vezes vê um negócio e fala, nossa, vontade de comer aquele cogumelo ali, porque o seu organismo precisa de alguma coisa que ele tem. Ferro, zinco, etc, etc, etc. Se você for onde tem essas ervas e passar a mão nelas e sentir vontade, você pega aquela que você quiser, porque na feira tem gente que vende ervas, né? Você pega aquela que você quiser, sem cerimônia, sem saber para que serve, e faça banho, e faça escaldapé, e faça spray, e põe debaixo do travesseiro, e põe atrás da orelha, faz o que você quiser, né? Então, hoje, eu falei, nesses 45 minutos, eu falei sobre isso. Eu espero ter podido ajudar as pessoas que me ouviram. Eu espero ter sido clara com vocês. E se por acaso alguém ficou com alguma dúvida, me escreve aí no direct que eu respondo assim que eu vir a pergunta, né? Sobre o que nós falamos hoje. E eu fico muito agradecida de vocês estarem aqui comigo. Lembro sempre de dar uma passadinha lá no YouTube e deixar o seu like ou dislike nas coisas que tem lá. E também pode me dar ideias que eu vou ler, tá bom? Então, agradeço demais, demais, demais a presença de vocês e convido para vocês estarem aqui na próxima quinta. Ou melhor, lembrei, a semana que vem, na segunda-feira, é o famoso dia do Halloween. Embora o Halloween seja uma festa não brasileira, nós também participamos. E eu vou aproveitar esse dia para passar para vocês um bolo de bruxa, que você vai fazer não para envenenar ninguém, mas você vai fazer com todo o amor para dar para as pessoas que você ama. Então eu vou colocar os ingredientes no domingo, no post, né, que eu vou colocar para vocês, ou no Stories, vai estar escrito bolo de bruxa. Se vocês estiverem em casa e quiserem fazer, e depois eu deixo a receita toda para vocês fazerem, dá tempo, né?
para vocês fazerem ou na segunda, ou na terça, ou na quarta. Então, nessa semana que entra, não vai ter a live de quinta, porque eu vou fazer na segunda. Tá logo aí, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês, porque eu quero dar esse bolo aí no dia do Halloween para vocês. E eu vou fazer também e vou mostrar para vocês, tá bom? E agradeço demais. Fiquem bem. Namastê.